e inclinou a cabeça em direção ao joelho, pegando atrás da cabeça com o cotovelo. Aí ele morreu assim mesmo. E morreu. Eu não falo nada nesse vídeo, eu fico só quieto. É só me seguir no CIR. Ah, mas o que foi isso, tio Caio? Isso foi o Corona Elbow. Calma, eu estou brincando. Ontem nós fizemos uma live de 2 horas falando sobre este assunto muito sério e deu, ok? Ah, mas então onde eu assisto esta dica de cotovelada giratória do Jon Jones? Você assiste na playlist dentro do nosso canal, a playlist de treinamentos, beleza? Agora vamos falar sobre Thiago Marreta e a felicidade que o brasileiro está tendo com a atual situação dentro do UFC. Roda! Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo e vamos falar então sobre Thiago Marreta, a situação que o brasileiro se encontra e como anda o horizonte para o Thiago Marreta em relação aos próximos meses e ao que vem pela frente. Será que ele vai conseguir lutar pelo cinturão de novo? Será que ele vai conseguir vencer? E contra quem ele poderá lutar? Tudo isso a gente vai conversar agora. Não se esqueça já de deixar o seu like, nos ajuda demais mesmo, só apertar em curtir. E se por um acaso você estiver conhecendo o canal agora por causa deste vídeo, aqui tem dicas de artes marciais, transmissões ao vivo, vídeo de notícias, lutas exclusivas, várias coisas apenas aqui no canal, beleza? Então se inscreve e depois de se inscrever, inclusive para você que já se inscreveu antes, todo mundo se certifica que vocês clicaram no sininho e dentro dele na opção todos, como está aparecendo como exemplo aqui em cima, beleza? Aqui do lado do inscrito, clique na opção todos no sininho e assim vocês não vão perder nosso conteúdo, ok? Para descontrair neste clima, que eu sei que vocês estão mais tempo em casa do que normalmente, vamos começar falando então sobre um clima mais romântico do Thiago Marreta, onde ele tem a sua bela cremosa, a bela russa Yana Kunitskaya, namorada do Thiago Marreta, ela que luta nos pesos galos e vem de uma recente derrota para Espen Led. Nada melhor do que ficar com o seu namorado para se revigorar após uma derrota, e ela deu depoimento dizendo que ela está adorando a quarentena com o Thiago Marreta, ela que está com ele aqui no Brasil. Depoimentos que eles estão aí trabalhando muito bem, se é que você me entende. Yana Kunitskaya e Thiago Marreta estão muito felizes nesta quarentena do UFC, e ela diz que pode ser que venha ao mundo o Marretinha. Contanto que seja menina ou menino, mas que lute, todos nós estamos felizes. Agora entrando no papo de luta, o Thiago Marreta tem passe livre dentro do UFC por diversos motivos, e é isso que a gente vai falar agora. Primeiro ponto de todos, a última luta que vai colocar um próximo desafiante ao cinturão foi do Ian Blachowicz contra Corey Anderson, correto? Blachowicz passou o carro, se mostrou um cara preparado para disputar o cinturão contra o Jon Jones e, ao que tudo indica, é isso que vai acontecer. Muitas pessoas achavam que o Dominick Reyes merecia essa revanche imediata, mas já digo para vocês que isso é muito incomum. Um desafiante ter a chance de lutar pelo cinturão e pelo desempenho muito bom dele, que foi o caso do Dominick Reyes, ter uma revanche imediata não faz sentido. O que normalmente acontece é o desafiante perdeu, se ele teve um excelente desempenho, ele no máximo luta uma vez, se ele conseguir uma vitória, claro, e com um excelente desempenho de novo, aí possivelmente ele tem uma nova chance pelo cinturão. Normalmente é o critério dentro do UFC. 1 ou 2 lutas e o cara volta a tentar disputar o cinturão. Dito isso, a maior probabilidade é que o Ian Blachowicz dispute o cinturão contra o Jon Jones no próximo combate, que ainda nem foi especulado e nem marcado. O mesmo Ian Blachowicz que tomou um sacode do Thiago Marreta. Ele foi nocauteado no comecinho do 3º round pelo brasileiro. Guardem esta anotação. O dono do cinturão, Jon Jones, lutou contra o Marreta machucado sem as 2 pernas, e é quase literalmente isso que aconteceu, e o Jon Jones conseguiu apenas vencer por decisão dividida, pessoal. Lembrem disso, não foi unânime. Contra o Marreta sem perna. Ah, muita gente diz que ele chutou no vazio e se lesionou. Muita gente diz que foram os pisões frontais que geram uma certa revolta dentro do esporte, pelo fato de que uma galera acha que é meio proibido, deveria ser, no caso, proibido, na regra, obviamente não é. Então o Jon Jones faz o uso deles e muito bem feitos. Mais algum pisão em falso e tudo mais dentro do contexto todo, fez com que o Marreta se lesionasse logo no começo do combate. E foram os 2 joelhos, não foi um só.
Colocando o Marreta nessa situação, para lutar contra o Jon Jones, um dos maiores de todos os tempos, e um cara jovem que pode se tornar o maior de todos os tempos, só depende dele. Agora abrimos um parênteses porque tem duas opções, duas possibilidades que o Thiago Marreta pode fazer na sua volta. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham melhor para ele fazer. Eu vou dar a minha opinião em relação a isso. As duas opções são, a primeira de todas é ele fazer uma luta de aquecimento, entre aspas, pegar confiança, se sentir confortável na luta, pisar, chutar, ter certeza de que ele consegue absorver golpes, que ele está 100% recuperado, colocar todas essas receitas dentro do pote e voltar a ser o Marreta que estava voando. E aí sim, ele é aquecido, ele vai lá e disputa o cinturão contra quem for, seja o Blachowicz, que possa vir a ganhar o combate, ou o próprio Jon Jones novamente, que eu apostaria no Jon Jones. E a outra possibilidade é que ele vá direto disputar o cinturão, porque o Dana White valorizou demais mesmo esse lance do Marreta ter lutado machucado, ter dado um calor no Jon Jones, a luta não ter transcorrido no solo, vários detalhes, várias qualidades e elogios que foram direcionadas ao Thiago Marreta. Então, por essa configuração toda e a cereja no bolo, digamos assim, foi ele ter lutado lesionado e muito abaixo do nível que ele poderia ter entregue no combate, Dana White basicamente elogiou o brasileiro e disse que as portas estão completamente abertas para ele basicamente decidir o que ele quer fazer. Agora, dentro disso, nós temos dois detalhes, duas visões. A primeira visão é que tem gente que fala que se o Thiago Marreta lutar contra alguém e perder, aí ele vai ficar bem mais longe da disputa de cinturão. Concordo plenamente. E essas mesmas pessoas que têm essa visão acham que ele deveria ir direto para ter uma nova chance o quanto antes. E aí sim, se ele ganhar, obviamente, ele fica dono do cinturão e ele não fica com aquele receio, com aquele perigo de perder para um cara menos ranqueado. E aí sim, ele fica bem longe do cinturão. Eu já tenho uma visão diferente, que se o Marreta chegar desse layoff, dessa volta de lesão e tudo mais, e o Jon Jones, querendo ou não, ele tá defendendo o cinturão, ele tá ativo, aí eu acho que se ele perdesse, eu acho que ficaria mais difícil ainda do Marreta voltar a disputar o cinturão contra o Jon Jones. Eu, de repente, seria da visão de fazer uma luta escolhida a dedo para que o Marreta tenha a maior chance, a maior probabilidade de vitória, e aí ele chega com toda a confiança, com toda a bagagem, 100% voando, aí sim, para disputar o cinturão. Também fica aberta a aba dos comentários o que vocês fariam se vocês fossem treinadores do Marreta nesta situação agora, com essas duas opções. Manda direto para o cinturão ou faz uma luta de aquecimento contra um cara bem escolhido, bem detalhado, bem estudado, para que ele tenha uma grande chance de vitória e aí sim ele venha voando 100% recuperado. Eu confesso que eu fico lá e cá. Na realidade eu não estou 100% virado para um lado dessas duas opções, mas eu acho que ainda eu queria ter mais segurança de levar o atleta, caso nós fôssemos os treinadores, de levar o atleta perfeito para disputar o cinturão. Outro ponto muito curioso, que eu fiz uma análise e gostaria de passar essa informação para vocês e que também vocês dialogassem comigo depois na aba dos comentários, é o seguinte. Na primeira luta do Gustafsson contra o Jon Jones, para mim, naquele momento, o Gustafsson estava no pico, no auge, e ele quase conseguiu a vitória. Muitos dizem que ele conseguiu, é bem controverso isso, eu até deveria meio que concordar com uma parte do público que acha que o Gustafsson venceu. Mas o ponto X dessa questão é, na outra luta, na revanche, na segunda luta entre os dois, o Jon Jones mudou e foi lá, botou para baixo, mas também porque o Gustafsson não estava no auge. Não só por méritos, só por causa do Jon Jones. Eu acredito na mesma teoria entre o Dominick Reyes. Eu acho que ele estava no pico, no auge, e não sei se seria o mesmo Dominick Reyes numa revanche contra o Jon Jones. Agora eu tiraria o Marreta dessa caixa por um pequeno, que ao mesmo tempo pequeno, mas é enorme, um detalhe, que o cara lutou machucado a luta inteira. Gustafsson estava voando, Dominick Reyes estava voando. O que eu quero dizer é que esses dois dificilmente vão ter um desempenho tão bom numa revanche. O Gustafsson já teve sua chance, o Dominick Reyes ainda não. Lutaram uma vez apenas. Mas eu tiro dessa caixa, eu tiro o Thiago Marreta, boto fora do quadrado, dizendo que o Marreta sim pode fazer uma segunda luta até melhor do que normalmente o Jon Jones prova para as pessoas que ele é bom em revanches. Eu não enquadro o Thiago Marreta nessa, eu acredito que ele voltando, lutando contra o Jones de novo. O Jones que parece estar numa decadência, parece estar mais calmo nos seus combates, mais tranquilo. O Marreta não lesionado, ele pode vir e
tem uma grande chance de vencer. E também agora com esse lance da epidemia, com tudo mais, atletas parados, treinando sozinhos, fazendo uma manutenção básica do físico, porque não tem como fazer sparring, não tem como ficar em alto nível. O Marreta que está finalizando a sua recuperação, para ele tá uma maravilha. E como a gente falou no começo do vídeo, uma maravilha em todos os aspectos. Futuro muito bom, inclusive, para o Marreta nos próximos meses. Esperamos, claro, que daqui 1 mês, 2, tudo se normalize. E aí a gente possa ver o John Jones fazendo a sua defesa, enfim, contra o Blachowicz. Marreta, aí a gente vê se ele quer esperar, se ele não quer, se ele vai fazer uma luta de aquecimento, como a gente falou, pré-temporada. Mas visualizo um belo de um futuro para o Marreta e uma grande chance dele ser dono do cinturão, ou no final desse ano, ou no comecinho do ano que vem. O que vocês acham que vai acontecer com o Marreta? Quais as possibilidades, quais as fichas que vocês colocam dentro do brasileiro? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, mesmo se você gostou do vídeo, é importante de verdade. Não se esqueça de se inscrever e principalmente todos vocês, por favor pessoal, faça isso agora antes de sair do vídeo. Clica no sininho, ativa ele lá dentro na opção todos. E aí, a gente se vê amanhã em mais um vídeo no canal da CFX Esportes, o seu canal de lutas. Um grande abraço, se cuide, até mais.